glória. Olha só, todos nós, de algum modo, fomos ensinados que para ser de Deus é preciso se conformar e aprender a não gostar de tudo que é gostoso. Porque senão Deus não gosta da gente e é um sinal de que a gente não gosta de Deus. Foi que, em linhas gerais, nos ensinaram em quase todos os lugares que a gente foi. Deus é isso. Por exemplo, o texto aqui da primeira epístola de João, capítulo 2, verso 15 em diante, pelo menos aos meus sentidos infantis e em relação à introjeção que eu mesmo fiz dessa leitura, veio a ser algo extremamente negativo, porque tudo quando se dizia para explicar o que se tinha lido, era desse tipo, algo que se vinculava a uma espécie de ciúme de Deus da gente, uns ciúmes caprichosos, umas passionalidades divinas. Uma espécie de Deus que não obedecia nada do que Ele mandava a gente fazer. Porque Ele dizia para a gente, por exemplo, não arder em ciúme, não ser possessivo, não ser caprichoso, mas Ele mesmo é assim. Então, quando eu pensava ou sentia esse texto da primeira epístola de João, capítulo 2, do verso 15 em diante, eu sentia com negatividade. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. É uma colocação diante de um impasse. É para você existir em estado de negação. Não ameis o mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. O cara anda sem Deus na existência. Se ele gostar de estar vivo. Pelo menos era assim que eu internalizava. E é assim que a maioria internaliza aqui. Porque tudo o que há no mundo, a saber, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa bem assim a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Eu dizia, puxa vida, se eu tiver afim de Deus na minha vida, eu vou ter que não gostar de praticamente tudo que eu gosto, porque eu gostava do mundo. Eu achava o mundo maravilhoso. Especialmente quando eu era mais novo, mais iludido. Eu achava tudo muito lindo, mas existem aquelas coisas que eu amei, amo e amarei para sempre no mundo. Mas era uma experiência culposa. Amar o mundo se tornou neurótico. Para mim, durante muito tempo, fonte de angústia, de traição, de infidelidade, de superficialidade em relação aos significados mais profundos da vida em Deus. Era assim que, inapelavelmente, eu me sentia.
E quanto mais alegre em relação à existência eu me tornasse, mais esmagadamente culpado eu me sentia. Quando eu encontrei, enfim, a direção do Evangelho, para mim, uma das coisas que me traziam angústia era entender e conseguir fazer essa síntese. Porque, inegavelmente, eu apreciava muita coisa que da minha mente se designava como sendo o mundo. Foi bem devagar, embora não tenha demorado tanto tempo, mas foi um processo. Um processo de uma importância absolutamente essencial para o meu olhar do mundo, para a minha desneurotização gradativa em relação a tantas coisas, para fazer um caminho de afastamento dos olhares e interpretações paranoicas, cada vez mais. Foi absolutamente uma das coisas mais significativas que aos meus sentidos e percepções chegaram em relação a plantar saúde no meu sentir, no meu entender, no meu interpretar, na minha pacificação no mundo. O que foi isso? Foi ter aprendido que quando o Evangelho fala de mundo, ele não está falando sempre da mesma coisa. Frequentemente ele está falando de realidades diferentes. Você ouve e lê aqui nesse texto se dizendo, não ameis o mundo. Ao mesmo tempo, o que está marcado, lavrado, nas memórias mais simples, ternas, afetuosas do nosso coração como cristãos, tem a ver com uma declaração oposta a essa. Não ameis o mundo, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que não pereça, aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas vós não ameis o mundo, mas Deus amou o mundo. Se como Deus ama o mundo e eu tenho que odiar? Ou as falas de Paulo, várias delas sobre o mundo, carregadas de positividade, como tudo é vosso, seja a vida, seja a morte, seja o mundo, as coisas presentes, sejam as coisas por vir, tudo é vosso, vós de Cristo, Cristo de Deus, ou todas as coisas existem por amor de vós. Dentre essas coisas, ele inclui o mundo, o cosmos. Na realidade, para nós é uma única palavra, na nossa leitura, na tradução que chega aos nossos sentidos e que embola as nossas compreensões, mas de fato se está falando de três significações completamente diferentes. Há dois mundos que eu preciso amar, senão o amor do Pai não está em mim. E há um mundo que eu tenho que aborrecer, do contrário, o amor do Pai não está em mim. Eu preciso amar o mundo cosmos, o mundo universo, o mundo planeta, o mundo espaço-tempo, o mundo existências mensuráveis, detectáveis, o mundo container físico.
O mundo descrito poeticamente na Escritura como céus e terra, que proclamam a glória de Deus, como criação, que geme e suporta angústias até agora, mas em relação à qual eu sou convidado a gemer junto, a me solidarizar e a me oferecer como um irmão dotado de, quem sabe, mais consciência para acolher com amor essa mesma criação. A outra dimensão desta palavra, e que eu preciso amar esse mundo, é o mundo humanidade, porque Deus amou a humanidade. Cada criatura humana, cada ser consciente de si mesmo, e também, claro, a totalidade cósmica de tudo que envolve esse ser. Não por causa dele, o significado das coisas criadas não residem nesse indivíduo, mas esse indivíduo tem a capacidade de usufruir tudo isto que à volta dele está e os universos que dentro dele existem. A soma disso tudo é de uma riqueza para além de todo o cosmos e que se chama humanidade. A soma dessas singularidades habitadas pela aspiração da eternidade. Eu tenho que amar. Com todas as caras, com todas as fisionomias, com todas as riquezas, com todas as diferenças. Senão o amor do Pai não está em mim. Quando você vir pessoas que não olham com esse olhar de graça para com a humanidade, pode ter certeza que quem quer que faça distinção entre humano e humano, humanidade e humanidade, não carrega dentro de si esse olhar simples do Pai, que não faz acepção de pessoas. E a terceira dimensão desta palavra é o mundo como esse conglomerado sistêmico que opera a partir do nosso egoísmo, do nosso narcisismo, do nosso autocentrismo. É o mundo que tem em cada um de nós sua força centrífuga, é o mundo que tem em cada um de nós o seu umbigo absolutamente autocentrado, é o mundo que se caracteriza por essa avidez de mim por mim, de eu por algo que eu chamo de mim mesmo e que eu entendo que se não for satisfeito, coisa alguma fará sentido. Essa soma dos desejos que se voltam para si mesmos, que habitam a cada um de nós, esse é o mundo que eu não devo amar. E ele é descrito como sendo feito daquilo que precede a existência da complexidade social do nosso planeta e da civilização humana. Porque o texto que a gente leu diz que esse mundo, que quem a ele ama, o amor do Pai não está na gente, é feito do seguinte, olha aqui para mim. Aqui se diz que ele é feito de concupiscência da carne, de concupiscência dos olhos e de soberba da vida. Portanto, esse mundo não tem nada a ver com a criação que nos pré-existe há bilhões de anos, sem esses olhares. Esse mundo existe muito antes de haver qualquer complexidade civilizatória, porque o que se lê
no livro de Gênesis, no capítulo 3, no verso 6, é justamente isso. Lá no jardim, na simplicidade total. O que se diz? Vendo a mulher que a árvore, o seu fruto, a árvore era boa para se comer. Era gostosa. Atendia a uma espécie de sofreguidão essencial, plantada como capricho desejoso, tremulante, na própria carne, compulsão orgânica, desenfreada. E não era fome. Muito menos a fome animal, que uma vez saciada para. Não era fome, era concupiscência. Um desejo sôfrego, compulsivo. Concupiscência da carne, e lá se diz, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer. E vendo que o seu fruto era belo, agradável aos olhos, esteticamente sedutor, carregava uma aparência inebriante. Concupiscência dos olhos, soberba da vida. Lá, antes de qualquer processo civilizatório, o que se diz é, vendo a mulher, que a árvore era desejável para dar entendimento, para fazer um upgrade. Era desejável para atender às demandas de um desejo que se manifestava como uma gula para além daquilo que fosse simplesmente a condição humana. Concupiscência da vida, soberba da existência. Essa vontade de ir para além do que seja humano, e esse desejo intrínseco de não ter absolutamente nada para além de nós do que nós mesmos. Isso é o mundo. Não tem que ter nenhuma pirâmide construída, não tem que ter nenhum processo civilizatório plantado. Isso habita o meu olhar. O teu olhar. Agora, olhe para o seu olhar e para você mesmo. E veja como está tudo invertido, como ensinaram tudo o contrário para nós, e nós ficamos completamente desalinhados e nos rachamos por inteiro. Nós fomos ensinados a não amarmos a criação, o cosmos. A maior prova disso é que a natureza nos atrapalha até a orar, não é? Quando a gente ora, mesmo que seja em cima de uma montanha, ou num bosque lindo, à beira de um rio, a gente fecha os olhos a si mesmo. Porque ela distrai. A natureza parece que nos seduz para longe de Deus, é o que nos ensinaram. Gostar dela é mera superficialidade. Cuidar dela tem a ver com uma poesia distrativa em relação ao que a Deus interessa, que eu feche o meu olho num canto escuro e passe o máximo de tempo consagrado ao cinza. Mas nós fomos ensinados assim.
No ambiente da cristandade, tem uma quantidade enorme de pessoas que acham que o Greenpeace é uma entidade de Satanás. Vocês sabem disso. Maluco aí é dessa que pensa assim. Ou qualquer um que diga, vamos amar o que Deus criou. Carrega uma espécie de idiotice poética. Está distraído em relação à Nova Jerusalém. Assim como nós somos estimulados na nossa espiritualidade a amarmos orgulhosamente coisas muito tópicas e pequenas. Eu me lembro do tempo em que quase todos os lugares de culto, era uma herança americana no Brasil, especialmente nas igrejas batistas, tinham que ter uma bandeira do Brasil atrás de quem pregava. Eu me lembro de igrejas, quando eu era pequeno, que iniciavam o culto com um hino nacional. Está pensando que eu estou de brincadeira? Eu não estou, não. Porque a capacidade de se orgulhar com o país até que nos era ensinada de maneira absolutamente torta e preconceituosa e feia. Orgulhosamente oca e dessignificada. Mas amar a humanidade indiscriminadamente tinha a ver com uma certa expressão de humanismo a ser repreendida em nós. Agora olha aqui para mim. Por outro lado, de maneira extremamente sutil, a gente não era estimulado a cuidar daquilo que realmente caracterizava e caracteriza o amor perverso ao mundo no nosso coração. E que não tem a ver com absolutamente nada do lado de fora da gente. Esse mundo que eu não devo amar, do contrário, o amor do Pai não está em mim, apenas habita em mim. E é feito disso. O que você privilegia? O fluxo da vida ou o capricho da posse? É meu. Eu vou comer. Eu terei até que eu possa ter, tanto mais quanto possa ter, tanto mais desejarei e terei. Amar o mundo é não ter no coração e na mente a referência de que qualquer que seja a expressão de capricho e posse, precisa ser submetida ao fluxo da vida, se não trabalhar na direção do amor de Deus. E o amor de Deus não tem nada a ver com nenhuma forma de doutrina. O amor de Deus tem a ver com o que de mim procede como bem para a vida ou não. Se o que de mim procede anda na direção do que realiza o bem, o fluxo da vida, o sentido da vida, os encontros da vida, eu amo o Pai. Se de mim não procede nada disso, eu posso viver com o nome de Deus na boca, eu não amo o Pai. Se eu escolho na vida, baseado exclusivamente nos meus códigos de visualização, de aparência, de estética, de casca, de outdoor, de superficialidade, eu posso até alegar que também faço o que eu ache mais bonito, mais belo, mais estético, para representar e simbolizar o nome de Deus da vida.
Mas se no meu coração, não importando o que é que eu estou tentando apresentar em volta, o que existe mesmo é um culto interior, subjetivo, quanto àquilo com que as coisas são involucradas, e de tal modo e tão fortemente assim, que isso apague de mim o significado de quem e o que as pessoas e as coisas são. Então o amor do Pai não está em mim. Não está. E a soberba da vida, que é essa vontade de imortalidade, é interessante, porque no Evangelho você, crendo, tem vida eterna, mas não imortalidade. Para você ter vida eterna, você tem que morrer. Imortalidade é uma compulsão numa outra direção. A fuga da morte, e é uma vida sem a qualidade da vida eterna. A vida eterna habita a cessação do corpo. É uma qualificação de vida, de existência. Isso é vida eterna, é a qualidade da vida, é a qualidade do amor de Deus em mim. É só amor que me faz transcender a morte física. Quem ama, transcende. Quem não ama, quando morre, morre. A soberba da vida, no entanto, me faz trocar o que é a vida no amor. E o amor não acontece como uma subjetividade conceitual. Ele só pode se manifestar e só é amor por Deus e pela vida quando eu manifesto isso na minha relação com o meu próximo. Deus determinou só ser amado no meu próximo por mim. Se eu não tiver isto antes e plantado em mim, o que fica é só a arrogância de ser, da existência, a soberba, a avidez da superioridade. Aí o amor do Pai não está em mim. Sabe o que é chato sobre isso que eu estou falando? É porque acaba com a palhaçada, você entendeu? Não dá mais chance para a gente ficar se enganando, brincando de Deus para cima, de Deus como abstração, de Deus como conceito, de Deus como doutrina, de Deus como pensamento. No Evangelho, Deus só é Deus em mim se for assim. Do contrário, não há Deus em mim. É interessante a peremptoriedade das sínteses que o Evangelho faz. Aquele que ama é de Deus. Aquele que não ama não é de Deus. O que você está dizendo não é aquele que tem tesão é de Deus. E quem não tem tesão não é de Deus. Não é disso que eu estou falando, você sabe muito bem. Calado. Você sabe muito bem do que você está falando. Se eu amo, eu pratico a justiça. Se eu amo, eu ando na luz como Ele está na luz. Se eu amo, eu tenho prazer na verdade, no meu íntimo. Se eu amo, eu não me alegro com injustiças. Meu grande regozijo na vida tem a ver com as vitórias da verdade. Se eu amo, eu sou de Deus. Aqui,
ou em qualquer lugar da terra. E quem quer que ame é de Deus, conhece a Deus e procede de Deus, mesmo que não saiba nada teoricamente do que a gente teoriza sobre Deus. E quem não ama pode dar aula de teologia, mas não conhece a Deus. O Evangelho é assim. Ou a gente decide crescer para assim ser todo dia e nos curarmos dia a dia, gradativamente, crescendo nessa consciência, nos curarmos desse apalhaçamento entorpecedor que toma conta da gente. Aí vir aqui todo domingo começa a fazer sentido e a produzir uma pessoa que não estava em expressão de realidade prevalente dentro de você. O ser que você não sabia que era ou que poderia ser, começará a brotar na hora que a simplicidade do que você acabou de ver e ouvir passe a ser o que você objetivamente, sem devaneios, começar a praticar na vida. Isso vai alterando a gente de dentro para fora. Começa a surgir uma alegria em relação aos mundos que eu devo amar. E começa a ver no meu coração uma desistência lúcida desse mundo que mata, ao qual eu não devo me dedicar, que é feito de concupiscência da minha carne, do atendimento aos caprichos das minhas obsessões, concupiscência dos olhos, culto às aparências, à estética, em negligência do ser que é, e a soberba da vida. Essa vontade luciferiana de, subsistindo em forma de homem, julgar como usurpação não o ser apenas humano, mas o ser igual a Deus. Buscando isto a partir de tudo aquilo que nos afaste simplesmente da essência mais humana que nós temos, diferentemente de Jesus. Como diz Paulo, que subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se humilhou, fazendo-se em semelhança de homem, reconhecido como uma figura humana, foi obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Vamos ficar em pé, vamos orar. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, nesse mundo que não é para amar, a saber, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo, dessa construção baseada no abismo do egoísmo.
e do não amor. Ora, o mundo passa, bem como a sua avidez. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. A pergunta que deveria ficar na nossa mente numa hora dessa é: por que será que isso é dito? Continua a ter alguma coisa a ver com implicância divina contra as extravagâncias da nossa existência? Na realidade, a conclusão daquilo que a gente leu, a última declaração, diz que tudo isso que é ensinado e que foi dito tem apenas e exclusivamente a ver com o seguinte: você quer permanecer ou você quer passar? É só isso. Lá no texto hebraico do Velho Testamento, no Gênesis, diz sobre o fruto da árvore: não coma, porque no dia em que tu dele comeres, morrendo, tu morrerás. O mundo passa. Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida, o mesmo fruto. Comendo dele, morrendo, morrerás. Não permanece. O mundo passa. E quem se alimenta disso, quando morre, morre. Vida eterna é uma escolha. É uma escolha de se alimentar da única realidade que perdura. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Isso permanece. Mas o que permanece mesmo é o amor. Dê uma olhadinha para quem está ao seu lado, com todo carinho. Não, dá uma olhada mesmo. Esse humano aí, ó, você está tão acostumado a ver humanos, não é? Que já nem os enxerga mais. Olha, um humano. Isso é uma coisa muito doida, ser um humano. É. Imagina só o seguinte: você está de costas, aí vem e aparece um cachorro do seu lado, no alto da montanha. Você vai olhar e dizer: um cachorro. Claro, se você estiver numa montanha inca e aparecer uma lhama, você vai dizer: ah, uma lhama. Se fosse no deserto do Saara, talvez um camelo você tratasse com a mesma naturalidade. Ah, um camelo. Mas chegar um humano, em lugar nenhum da terra ele te suscita nada, você só diz assim: deixa eu sair daqui que eu não sei se vai ficar perigoso. Chegou um humano, vai invadir minha privacidade, vai me assaltar. Ou pode ser que ele tenha essa mania de querer ser agradável, bom de conversa. Os humanos acabaram ficando extremamente apavorantes uns para os outros. Mas olha bem nos olhos do outro humano que está aí contigo. Olha bem. Isso é uma coisa fabulosa, gente. Olha nos olhos dele, dela. Sabe o que você está enxergando? Inteligência. Olha, de vez em quando você... Todo dia eu acabo encontrando com muitas vidinhas animais. Estou na varanda e vem um bem-te-vi, pousa assim ao lado. Aí eu fico na minha, dou a minha olhada bem discreta, assim, para não espantar. E ele está ali, né? E às vezes eu fico pensando: meu Deus, como é que é ser um bicho desse? Enxergar em muitas direções, com olhos que interpretam cores diferentes, olha só.
tá aí esse cara. Aí daqui a pouco ele vai embora. É tudo de um voluntarismo poderoso. É uma ânima mesmo, é um ânimo. Ele vai. Agora, se chegasse um humano, uma figura bípede, chegasse assim, e eu nunca tivesse visto um, ia ser chocante. Porque você olha nos olhos de um humano e você vê inteligência. Você não está me ouvindo, mas está me entendendo? Ela que é surda, ela está me entendendo? Olha só, olha os olhos dela. Espera ela olhar aqui para mim. Olha que coisa mais linda. Ó, tem luz nos teus olhos, nos teus, nos nossos olhos. Uma das coisas mais chocantes, que eu não sei se alguém aqui já teve essa experiência, eu tive algumas vezes na vida, é olhar para um ser humano que ficou totalmente vazio de amor e você só encontra aquele abismo penetrante no olhar. Talvez umas 15 vezes na vida eu tenha encontrado olhos assim, é muito raro. Quando você olha e tudo sumiu, parece que só tem treva densa te encarando. Mas do contrário, olha a lindeza, a inteligência, a luz, o espírito, a compreensão, a vivacidade. Olha que coisa divina, sublime. Esse mundo você tem que amar. Eu tenho que amar. Porque Deus amou e ama de tal maneira que dará sempre graça sobre graça. São as intervenções do Novo Testamento, essas adversativas maravilhosas, mortos em delitos, pecados, isto, aquilo, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, nos ressuscitou juntamente com Cristo. Tudo isso que foi dito tem a ver com permanecer ou não permanecer. Não são só coisas que permanecem e não permanecem. Coisas nenhuma permanece. Só permanece aquilo que não se coisifica, aquilo que existe como não palpabilidade, como consciência, como fruto do amor. E só permanecem aqueles que assim creem e assim se entregam. O convite da vida eterna é esse. Ame e a vida será eterna. Não ame e não haverá vida na sua existência e você morrendo morrerá. Vamos orar juntos. Senhor Jesus, eu não vim aqui falar essas coisas tão básicas, mas Tu sabes por que eu as quis dizer e eu te peço que elas tenham caído no coração simples daqueles que chegaram com boa vontade de acolhimento da palavra simples do Evangelho e que no coração de cada um haja um engravidamento da manifestação do Teu amor em nós, brotando de nós como aquilo que cresce da gente em favor do outro, da vida, do bem, da paz, daquilo que nos faz viver como filhos de Deus. Por favor, planta isso em mim
e faze-me ambicionar essas realidades que não passam, que duram para sempre. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém e amém.